Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e atualizações aí do Vascão. Pessoal, esse áudio vazado aí na tarde de hoje deu o que falar. O Vasco já deu a entrada na delegacia, você vai entender aí o que está acontecendo nessa questão de ingresso. O jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Você que está por fora aí, trabalhou o dia todo, não conseguiu acompanhar as notícias do Vasco, você vai entender essa situação. Vamos falar também de um retorno muito importante que enfim aconteceu oficialmente. Vamos falar muita coisa no nosso vídeo, mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado quem está se inscrevendo aí no canal, quem também foi lá no nosso canal, o nosso segundo canal do Vasco, Expresso Vasco, se inscreveu lá, muito obrigado. A gente colocou um vídeo lá agora à tarde, falando a respeito justamente desses ingressos aí e também de outros temas. Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá para ajudar o nosso canal a crescer, chegar a 40 mil inscritos. Muito obrigado aí, quem se inscreveu lá no nosso canal, tamo junto. Bom, pessoal, na tarde de hoje acabou vazando um áudio aí meio que de cambistas, né, cara? O pessoal aí bem suspeito que pega ingresso antes mesmo de iniciar as vendas, vendem aí por um preço abusivo aos torcedores vascaínos. Esse áudio deu o que falar aí durante a tarde. Se você não viu, não ouviu esse áudio aí em lugar nenhum, acompanha agora aí para você ficar por dentro do que está acontecendo. Oi, meu amor. Boa tarde, desculpa. É que eu botei e saí e agora tem 1 milhão de gente para responder. Então, Copa do Brasil, estou com 2 ingressos nesse momento. Eu tinha 6 quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Porém, eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. E eu não vou entrar nessa briga não, que eu vou escolher minha saúde mental. Amiga, tinha 4, só tenho 2, R$600 cada um hoje, 300 agora, com os dados do comprador, já vai direto lá para dentro, uma parada que nós temos lá dentro do Vasco, e os outros R$300 no dia que abrir as vendas. E aí a venda abre 10 da manhã, 10h30, tu tá com teu ingresso, você ou para quem você for passar essa informação, vai estar com o ingresso na mão e não tem estresse. Tá? É isso. Qualquer coisa me fala. Beijo. Pois é, cara, e essa situação bem aí causou um grande conflito aí dentro do Vasco. O Vasco tá correndo atrás aí para resolver essa questão, porque tem muito torcedor que ficou sem ingresso, né? Todos os ingressos foram vendidos. O Vasco, inclusive, abriu uma carga extra aí, mas eu acho que já acabou tudo. Eu acho que nenhum torcedor mais consegue comprar ingressos, a não ser na mão dos próprios cambistas, com certeza fizeram a festa, né, cara? A gente sabe muito bem que isso acontece aqui em praticamente todos os estádios do Brasil, né? Os cambistas sempre saem na frente aí de torcedores comuns. Essa situação não vai ficar somente por isso, né? O Vasco informou no seu perfil oficial no Instagram, nas suas redes sociais, que acionou aí a 17ª Delegacia de Polícia lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que assumiu as investigações após a divulgação desse áudio aí que você acompanhou, no qual uma pessoa supostamente anuncia a venda irregular de ingresso para o jogo de volta aí da semifinal da Copa do Brasil, que será no próximo sábado. O Vasco está fazendo essa investigação para saber quem é essa pessoa, para atacar na cadeia, né, cara? Porque isso é irregular, isso é ilegal. Infelizmente, muitos torcedores são prejudicados nesse ponto. Muitos torcedores querem acompanhar esse jogo do Vasco, querem estar em São Januário acompanhando a belíssima festa que o Vasco vai fazer, né, que a torcida do Vasco irá fazer. E, infelizmente, os ingressos acabam indo parar na mão de bandido, né? Deixem nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que o Vasco fez certo em acionar a polícia aí para investigar essa situação. Bom, pessoal, e tem um jogador aí do Vasco que pertence ao Vasco, que está emprestado a um clube da Série B, que revelou o grande sonho de voltar ao nosso clube, que é o volante aí Barros, né, cara? Um jogador que poderia ter sido muito melhor aproveitado pelo Vasco nessa temporada mesmo de 2024. Porém, o jogador teve pouquíssimo espaço com o técnico, ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Ele acabou sendo emprestado ao Amazonas. Está vivendo uma boa fase lá no clube. E como eu disse, está disputando a Série B. E ele planeja aí um retorno ao Vasco, né? O jogador tem contrato até o final dessa temporada lá com o Amazonas. E a partir do início da próxima temporada, ele voltará ao nosso clube.
O jogador mesmo, em entrevista, confirmou que o Ramon Dias atrapalhou o seu desenvolvimento dentro do Vasco. Ele planejava algo totalmente diferente e acabou saindo do Vasco, né, cara, sendo emprestado para outro clube. Eu tenho certeza absoluta que se o Barros estivesse no Vasco, ele teria sido muito melhor potencializado pelo técnico Rafael Paiva. O Vasco aí tem péssimos volantes à disposição, né, cara? Você vê um Galdames ainda estando no Vasco, você vê aí o Juan Esforza ganhando muita oportunidade e não jogando nada. Com certeza o Barros era um jogador que é ativo do Vasco, um jogador que poderia ter sido muito melhor trabalhado e certamente seria muito útil nessa temporada, né? Mas ele está lá no Amazonas, desejamos sorte aí para o jogador nessa reta final lá de Série B e que no ano que vem ele volte melhor para o Vasco e ajude o Vasco aí de alguma forma e com certeza o Vasco potencialize o futebol desse garoto, que é um garoto muito promissor, estava jogando bem, não entendi a saída dele até hoje do Vasco, né? Foi questão realmente técnica apurada pelo próprio Ramon Dias, que um torcedor vascaíno entendeu a saída desse jogador, né? Deixem nos comentários se você é a favor de um retorno do Barros ao Vasco, quem sabe aí ele sendo fixado de vez no elenco do Vasco sem ser emprestado novamente no ano que vem. Bom, pessoal, e hoje tivemos uma baita notícia, cara. Oficialmente, o Paulinho está de volta aí ao elenco vascaíno, está treinando normalmente com o elenco. O próprio Vasco confirmou aí o retorno do jogador, né? Muito importante essa volta do Paulinho, cara. O jogador aí que está lesionado desde o início da temporada, quando se lesionou aqui mesmo em Brasília. O jogo contra um Bangu, lá no Campeonato Carioca. E o jogador voltou a treinar com o elenco do Vasco nessa manhã de segunda-feira, após 9 meses da grave lesão no joelho. O jogador entrou na última fase de transição para retornar aos gramados. Apesar de voltar a treinar com o grupo, ele ainda não tem data definida para voltar a atuar. Essa é a última fase de transição que prevê algumas atividades com o elenco e outras individualizadas. Algo semelhante que aconteceu com o Jair, né? O Jair já vive a grande expectativa de ser até mesmo relacionado para o jogo de quarta-feira agora contra o São Paulo. Com certeza um retorno muito importante aí para nós vascaínos. Torcemos para que o Paulinho volte bem, volte 100%, sem nenhuma sequela da lesão, sem nenhum medo de se lesionar novamente, porque é uma questão muito delicada, né? Uma lesão muito séria. Muitos jogadores não voltam a atuar da mesma forma, né, cara? A gente vê jogadores levarem anos para se sentirem bem, voltar a atuar novamente, como a gente já viu aí inúmeros exemplos. Um grande exemplo é o Paulo Henrique Ganso, na época do Santos, destruía. Teve lesão no joelho, o jogador acabou totalmente sua carreira e agora lá no final da sua carreira no Fluminense, que ele recuperou uma parte de seu futebol que foi apresentado lá no início da sua carreira no Santos, né? Torcemos para que tanto o Paulinho e também o Jair não tenham nenhum tipo de problemas, nenhum tipo de sequela dessa lesão e que voltem 100%, assim também como o nosso DVD, que também teve uma lesão semelhante. E a tendência é que o jogador só volte no meio do ano que vem, né, cara? Desejamos boa recuperação aí ao David também, mas vamos comemorar essa volta do Paulinho. Também a gente trouxe aqui mais cedo novidades quanto ao Watson, né? O jogador vai voltar também em novembro, teve aquela fratura na tíbia, fez uma cirurgia, o jogador se recuperou rapidamente aí, vem se recuperando muito rápido, o que é algo que surpreendeu os médicos do Vasco, e a tendência é que ele volte no finzinho de novembro ainda, ajudando o Vasco no Campeonato Brasileiro. Torcemos aí, quem sabe ele também seja importante para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Com certeza, boas notícias aí, principalmente esse retorno do Paulinho, um jogador extremamente importante para a sequência da temporada. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do retorno do Paulinho, que está de volta treinando com o elenco. A tendência é que ele volte também em novembro, cara. Eu acho que antes, um pouquinho antes do Adson ali, ele deverá retornar mais ou menos, quem sabe, nas primeiras semanas de novembro ou talvez no meio do mês. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Muito obrigado aí. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. E é nóis.